Se tu tem um aluno ou um paciente que tem dor de ombro e já tentaram exercícios clássicos de manguito, repouso, gelo, já até falaram em cirurgia, esse vídeo aqui é para tentar desmistificar um pouco a tua cabeça. Porque hoje eu vou te mostrar como eu trato dores e lesões de ombro de uma maneira simples, eficaz e segura. E o melhor, tu pode começar a aplicar ela logo depois dessa aula em qualquer estrutura que tu tiver de atendimento. Mas quem é que eu quero que realmente assista esse vídeo? Fisioterapeutas recém-formados que se sentem inseguros ao atender casos mais complexos de ombro. Educadores físicos que tenham alunos com dores crônicas no ombro e precisam diariamente ficar adaptando ou mudando treinos em função dessa dor. Profissionais da área da saúde que queiram um diferencial clínico de atendimento. Ou estudantes que buscam aí um protocolo que seja validado e aplicável no seu dia a dia. E para provar que o que eu quero te ensinar aqui funciona de verdade, dá uma olhada em todos esses depoimentos de alguns alunos que já passaram pelo protocolo da RED. Em apenas 3 sessões me livrou de um sofrimento de meses. Já tá treinando normalmente, sem cirurgia. O ombro virou um aço. Tu consertou meu ombro. Consertou meu ombro de uma maneira que eu nem poderia imaginar. Mas por que eu realmente criei esse protocolo? A primeira história é que em determinado momento da minha carreira, eu comecei a receber indicações de alguns médicos ortopedistas. Coincidentemente, todos esses médicos eram médicos de ombro e cotovelo. E aí, de uma hora para outra, minha demanda com pacientes com queixas de ombro aumentou muito. Então eu fui atrás de algum curso para conseguir me embasar um pouco melhor nos meus atendimentos. Para minha surpresa, eu não achei absolutamente nada. Eu tive que fazer alguns cursos em inglês, porque em português eu não achei nenhum curso que fosse realmente bom ou realmente diferente. E aí começou a criar dentro de mim uma vontade de fazer algo nesse sentido. Quando a gente vai procurar curso de joelho, de coluna, de quadril na internet, em português tem vários, e vários muito bons. Mas quando a gente fala de membro superior, falta embasamento teórico, a gente fica muito na mesmice, é muita coisa passiva e pouco coisa ativa. Então isso é um limitador que acaba atrapalhando quem quer se aprofundar nessa área. E o segundo motivo foi o nascimento da minha filha. Eu diminuí os meus horários em consultório e comecei a passar mais tempo em casa para aproveitar toda essa primeira infância dela. E aí com isso eu comecei a pensar em cursos e ter tempo para me dedicar a alguns conteúdos de internet, e é isso que vocês estão vendo agora. Então senta essa bunda na cadeira aí, pega um lanche e vamos começar, porque essa aula vai ser das boas e vai te dar alguns insights muito bons. Tá, mas qual é o principal erro que principalmente fisioterapeutas cometem quando tem um aluno ou um paciente com dor no ombro? Cara, o membro superior, quem atende o ombro, parece que fica meio tarado pelo exame de imagem. Não pode ver uma ruptura de supraespinhal que vai correndo fazer um início de abdução, porque nos primeiros graus ativa mais supra, o que já tá errado, vou falar pra vocês já na cara. E, cara, isso não é reabilitação, isso é tu sair atirando no escuro, fazendo exercícios aleatórios para alguma coisa que tá acontecendo que tu não teve capacidade de avaliar. Então como é que a gente realmente avalia? Geralmente uma disfunção de movimento, uma disfunção de biomecânica entre coluna, escápula, glenomeral, acaba acarretando em algumas compensações que ao longo do tempo, com alguma coisa de sobrecarga, vai te gerar uma bursite inflamada, uma tendinopatia de manguito, uma ruptura muscular, uma síndrome do impacto, uma instabilidade. Geralmente o problema inicial é resultado de um problema de movimento, não estrutural. O acrômio que tu tem, o tipo 1, 2 ou 3 de Bigliani, não faz diferença. E já tem vários artigos que comprovam isso. Então o que acontece? Tu acaba tratando estrutura e tu começa a entrar num looping. Tu tem dor, aí tu melhora, aí volta a dor, aí tu melhora. Aí tu tem dor. Cara, o paciente uma hora acaba perdendo a esperança e tu acaba perdendo um cliente por conta de não saber manejar, avaliar e tratar realmente a dor e lesão de ombro como um complexo. Tá, e qual é o jeito certo de tratar alguém que chega pra ti com uma dor ou lesão de ombro? Cara, basicamente tu tem que pegar aquele exame de imagem e saber correlacionar para ver o que tá acontecendo que a bursa inflamou, por que o tendão foi sobrecarregado, e isso tu vai ter que saber fazer uma avaliação funcional. Basicamente, é a base de tudo que a gente vai fazer na reabilitação, vem da avaliação. Então o protocolo ARRED, que nada mais é do que um acrônimo maravilhoso que foi construído por mim, com uma leve ajuda do ChatGPT, o que a gente tem que ver? Anatomia, hipótese, estratégia, aplicação e desenvolvimento. Que merda. E por que esse protocolo vai resolver? Basicamente, o método vai olhar para o complexo inteiro do ombro, tá? Não só para a glenomeral, que é o que geralmente a galera faz. Cara, a gente vai testar amplitude de movimento, mobilidade, rigidez muscular, inibição muscular, que é uma parte de suma importância, estabilidade, a gente vai ver absolutamente tudo do complexo ombro. E quando eu falo complexo ombro, não é a glenomeral, é a coluna torácica, musculatura periescapular,
escápula, acrômio clavicular, glenomeral, musculaturas largas como peitoral, dorsal, serrátil. Tudo isso a gente tem que ter em vista na nossa avaliação, que vai ser demonstrada no protocolo da RED. E basicamente os 3 pilares da RED são esse: fundamentação teórica, uma avaliação robusta e um plano estratégico de reabilitação que realmente vai funcionar para o teu paciente. E agora eu vou mostrar para vocês 3 exercícios que eu costumo usar na grande maioria dos pacientes, porque eles já me dão algumas informações excelentes sobre a condição deles. O primeiro deles é o Open Book. O Open Book nada mais é do que um teste e ao mesmo tempo ele pode ser usado como um exercício para mobilidade de rotação torácica. Então o que acontece? A pessoa vai deitar de lado com os pés, né, com os joelhos juntos um do outro e vai abrir os braços como se ele estivesse abrindo um livro e vai tentar repousar do outro lado. O que a gente tem que cuidar aqui? Se os joelhos se afastarem, se ele não conseguir encostar o ombro no chão, o lado contralateral, é um sinal de que a coluna torácica dele não está rotacionando bem o suficiente. E isso vai mostrar uma clara deficiência na mobilidade torácica desse aluno. Então isso é algo que a gente tem que trabalhar e pode ser trabalhado até desse mesmo jeito. O segundo exercício vai em ativação e estabilidade. O que acontece? O manguito rotador vai fazer micromovimentos para gerenciar a estabilidade ao longo da amplitude que a gente for fazendo. O que acontece? A galera pega e vai fazer rotação externa na polia. Tu tá com o teu ombro completamente parado, mas tu tá ativando o manguito rotador. E aí quando a pessoa precisa mexer o ombro, ela vai ativar o manguito rotador e ele não sabe como, porque ele já não tá mais na posição que ele tá acostumado a ser trabalhado, que é o ombro colado ao corpo. Obviamente isso acontece muito, porque a gente passa a maior parte do tempo com o ombro descolado do corpo. Só, né, os louquinhos, camisa de força, vão passar o tempo todo com o ombro para dentro, o que não é o nosso caso. Então o manguito precisa ser estimulado em todas as amplitudes de movimento. E para fazer isso eu gosto do movimento que a gente chama de scaption, com uma mini band e um pezinho leve. Tu vai tensionar esse elástico lá embaixo, a nível do quadril, e só vai tirar a tensão do elástico quando tu fechar todas as repetições que tu vai fazer na tua série. Tu vai elevar o teu braço o máximo que tu conseguir e voltar, de maneira lenta e controlada. Se tu fizer esse exercício certinho, tu vai sentir o ombro queimando já nas primeiras repetições. E o terceiro ponto, a gente precisa falar de fortalecimento muscular. Com a dor, geralmente vem questões como repouso, adaptação ao treino, e a galera cada vez mais vai parando de exercitar a musculatura com dor, porque quando tenta exercitar de novo, dói novamente. Então eles simplesmente cessam. O que a gente tem que aprender? A fazer força com dor. Existem alguns estudos que nos mostram que a gente não precisa tirar totalmente a dor para iniciar um processo de fortalecimento. Se tu vai graduar a tua dor de 0 a 10 em todo o treino, um grau 3, no máximo 4 de dor, que chega a ser um desconforto leve, tu pode ter durante o teu treino que não vai atrapalhar na tua reabilitação. E um dos meus exercícios favoritos para trabalhar fortalecimento de ombro é esse aqui. O Landmine Press. Tu pode fazer ele tanto sentado, de pé, semi-ajoelhado, isso só vai alterar a dificuldade. Mas por que eu gosto dele? Faz o aluno fazer força com o membro superior apoiado e ao mesmo tempo tu consegue trabalhar a região anterior de ombro, que geralmente é a mais acometida e a mais dolorida para fazer força. Os exercícios de puxada tendem a ser muito mais confortáveis do que os de empurrada. Só que daí quando a gente vai empurrar, a gente sente dor, para de fazer e acontece um descondicionamento muscular, que não é o que a gente quer. Então a gente começa a trabalhar o Landmine, a posição de pé é mais fácil, o semi-ajoelhado mais difícil, e tu vai evoluindo gradativamente com o teu aluno. Agora pensa comigo. Quanto é que vale ser um profissional que vai resolver um problema de ombro que remédio nenhum, cirurgia nenhuma resolve? Cara, tu vai precisar de menos de um atendimento para pagar por um conhecimento que vai te dar todas as ferramentas necessárias para tu te tornar competente e reconhecido por isso. E além de tudo, tu vai receber um e-book completo contendo os 3 pilares do protocolo RED, que se a gente lembrar são fundamentação teórica, avaliação funcional e um plano de estratégico de reabilitação. Tudo isso vai ter no e-book. Todo final de capítulo vocês vão ter um desafio prático, mesmo nos teóricos. O que é esse desafio prático? É desafiar vocês, como o nome já diz, a botar em obra algo que vocês aprenderam naquele capítulo. E por fim, vocês vão ter um checklist da avaliação. O que é o checklist da avaliação? Eu vou explicar toda a avaliação que eu faço e eu vou dar para vocês como se fosse uma planilhazinha, um plannerzinho para vocês fazerem a avaliação nos alunos ou pacientes de vocês, como vocês bem entenderem, tá? Outra coisa que tem no e-book que é muito interessante, são 3 fatores. Você sabia, insight clínico e erros comuns. O que é isso?
No meio dos capítulos, dos parágrafos, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver que tem esses 3 pontos. Você sabia, vai trazer, obviamente, curiosidades sobre aquele ponto ou aquele assunto que está sendo discutido. Insight clínico vai dizer para vocês o que aquilo que eu estou passando para vocês vai ser utilizado para reabilitação do paciente de vocês. E o terceiro, o erro comum, vai falar, como o nome já diz, dos erros que as pessoas tendem a fazer, mesmo que a informação nos leve para o outro lado. Tá? E além disso, vocês vão ter um bônus, que vai ser o bônus de suporte diretamente comigo, via WhatsApp, Instagram, por onde vocês preferirem. Uma biblioteca com mais de 100 exercícios, divididos entre etapas. Então vocês vão ter exercícios de mobilidade, estabilidade e ativação, isometrias, liberação, fortalecimento e pliometrias. Tudo isso num drive que vai estar para vocês aí todos os vídeos de praticamente tudo que eu uso com os meus pacientes aqui dentro. Um mini curso de erros que travam a evolução dos pacientes de vocês e um guia rápido da primeira sessão com dor. O teu paciente chegou explodindo de dor. O que tu vai fazer nessa primeira sessão de atendimento? Tudo isso vai estar na tua mão com acesso imediato e vitalício por esse valor simplório aqui. Por que eu estou fazendo assim? Uma hora eu vou aumentar esse preço porque realmente está muito bom. Aí pode ser Pix, débito, crédito, dá para parcelar em 9 bagatelinhas de barbada. Além, claro, de ter a garantia incondicional dos 7 dias. Então tu comprou, baixou, não gostou, dinheirinho de volta na conta, beleza? Então agora, meu velho, se tu quer se destacar na tua profissão e começar com um protocolo que realmente te dá resultado, te dá embasamento, te faz pensar e vai te colocar numa comunidade que tem muito conteúdo de qualidade para membros superiores, pode clicar no link aqui embaixo e vir conhecer o protocolo ARED Reabilitação de Ombro.